Essa é a 8ª aula do curso de Métodos Computacionais em Engenharia Mecânica e nessa aula nós vamos continuar no assunto de aproximação, mas agora nós não vamos mais falar de interpolação, vamos falar de aproximação de fato. Em particular, nessa aula, nós vamos ver o método dos mínimos quadrados, que é um dos métodos mais utilizados para se fazer análise de dados. Em particular, nessa aula, nós vamos analisar o que também é comumente chamado de regressão linear. Porém, a forma de análise que nós vamos empregar aqui, ela vai servir também caso a gente queira fazer uma regressão não linear, se for o caso também. Vamos começar relembrando qual é a diferença de uma interpolação e de uma aproximação. Na interpolação, nós obrigatoriamente forçávamos o polinômio interpolador a coincidir com os dados nos valores discretos que nós tínhamos na tabela. Isso podia nos trazer um problema nas situações em que o volume de dados ele é muito grande, pois nós podemos ter muitos pontos aqui, o que vai exigir que nós tenhamos um polinômio interpolador de grau muito elevado. E polinômios com grau muito elevado, eles tendem a ser extremamente sensíveis. Então, poderíamos querer buscar um polinômio para interpretar esses dados aqui, e ele provavelmente pegaria esses resultados, mas como ele teria um grau muito elevado, ele teria uns comportamentos esquisitos, alguma coisa desse tipo aqui. E aí, nós não temos aqui uma representação adequada fora dos pontos fornecidos pelos dados discretos. Além disso, muitas vezes nós conseguimos adquirir um volume de dados muito grande e, apesar disso, os dados em si eles indicam uma clara tendência. Por exemplo, nesse gráfico aqui, nós podemos ver que os dados eles não caem exatamente em cima de uma reta, mas eles possuem uma tendência de comportamento linear. Eles tendem a ficar muito próximos de uma reta, que no caso aqui está sinalizada com essa linha vermelha. Ou seja, eles possuem uma tendência, mas eles não coincidem exatamente. No caso aqui, essa linha aqui seria a melhor representação desses dados. Isso poderia acontecer com comportamento cúbico, logarítmico, etc. Essa formulação é particularmente interessante quando nós estamos tratando com dados experimentais que geralmente possuem erro. Então, a ideia do polinômio interpolador de pegar exatamente o valor numérico do dado discreto pode não ser uma boa, ao passo que pegar a tendência geral pode ser uma alternativa bem melhor. Então, no caso da reta, que é o caso mais simples, nós podemos escrever a nossa função como essa combinação aqui. Temos aqui um coeficiente beta 0 e um coeficiente beta 1, que estão organizados na forma dessa equação de uma reta, certo? Nós temos uma equação desse tipo aqui. E aí nós precisamos agora definir qual vai ser a métrica que nós vamos usar para poder quantificar essas duas grandezas aqui. No método dos mínimos quadrados, o que é feito? Nós definimos uma norma de mínimos quadrados, que eu vou chamar aqui de SB0, B1, e eu vou definir ela como uma soma do quê? Do erro quadrático entre o dado e a previsão da minha função p de x. E o que eu vou fazer? Eu vou querer que essa soma seja a menor possível. Essa expressão, estatisticamente, ela está associada com a variância dos dados, ou seja, o quanto elas variam de forma relativa a uma média. E aí nós vamos tentar diminuir essa dispersão para poder garantir que os meus coeficientes estão representando da melhor forma possível esses dados. Em seguida eu pego esse p de x e substituo pela minha equação, e aí eu vou ter fi menos beta 0 vezes beta 1 vezes xi ao quadrado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou minimizar S de beta 0 e beta 1. E quando nós queremos encontrar um ponto de mínimo, o que nós fazemos? Nós derivamos e igualamos a zero. Então eu vou calcular a derivada do meu funcional S em relação a beta 0, certo? Em beta 1. E eu vou dizer que quando eu obtiver os coeficientes beta barra 0 que eu quiser e beta 1, eu consigo obter o ponto de mínimo desse funcional. Então, eu basicamente estou derivando e igualando a zero.
Então agora nós precisamos pegar aquele funcional e derivar de acordo com cada um dos coeficientes. Derivando em relação a beta zero, nós temos isso aqui, certo? E aí aplicando a derivada, como eu tenho aqui uma soma finita, eu posso jogar essa derivada para dentro. E eu vou ter esse resultado aqui. Certo? Essa é a minha derivada em relação a beta zero. Fazendo a minha derivada em relação a beta 1, eu novamente pego essa derivada, jogo aqui dentro. Vou ter que fazer a derivada de x ao quadrado e eu obtenho esse resultado aqui. Assim eu tenho esse sistema de duas equações aqui. Essa aqui está associada a dρm S, dρm beta 0, e essa aqui está associada a dρm S, dρm beta 1. Em seguida, eu abro aquelas equações, separando cada um dos somatórios e colocando tudo que tem beta do lado esquerdo e tudo que não tem beta do lado direito. Porque fazendo isso, eu posso reorganizar minhas equações na forma desse sistema linear, que é um sistema 2×2, e é um sistema que pode ser resolvido de forma analítica. Se eu resolver analiticamente esse sistema, eu obtenho essa equação aqui, que pode ter uma cara um pouco complicada, mas ela só depende basicamente dos meus dados discretos. Tudo bem? Então, resolvendo o sistema, eu tenho essa expressão para beta 0 e para beta 1, certo? Que elas podem ter expressões complicadas, mas elas podem ser calculadas por parte, calculando cada um desses somatórios aqui, combinando os resultados depois. Ok? E esse resultado vai dar os coeficientes da reta produzida pela regressão linear. Agora, um comentário importante a se fazer é o seguinte: a regressão linear requer atenção com respeito a esse parâmetro linear. O que esse linear em regressão significa? Tá? Ele refere-se aos parâmetros. Significa que o modelo é linear em relação aos parâmetros e não às variáveis independentes ou algumas funções que possam aparecer. Por exemplo, nós temos essa equação aqui, q de x, que tem vários termos polinomiais, certo? Um beta-x ao quadrado, um beta-x ao cubo, e esse aqui a gente vê facilmente que é um modelo linear. Agora, esse modelo aqui, r de x, ele também é linear em relação aos parâmetros, embora apareça uma exponencial aqui. Por quê? Porque esses coeficientes eles não estão dentro de funções especiais ou sendo elevados ao quadrado ou nada do tipo. Eles simplesmente aparecem aqui na forma de uma combinação linear. Mesma coisa para essa função s de x, onde nós temos aqui um coeficiente, por exemplo, multiplicando seno de x. Então eu preciso diferenciar. Se aparecer uma exponencial, um logaritmo, não é necessariamente um impedimento para fazer uma regressão linear. Agora, quando o problema ele tiver uma dimensão muito grande, ou seja, quando você tiver um número muito elevado de parâmetros, nós podemos obter também uma solução matricial para esse problema. Basta que nós organizemos os nossos dados na forma de um vetor, aqui F maiúsculo, e os nossos parâmetros na forma de um vetor B minúsculo, certo? No caso do modelo da reta, nós teremos aqui beta 0 e beta 1. Assim, nós teremos o seguinte modelo. Nós teremos uma matriz A, que teria as funções, certo? E nós teremos o beta, que possui os meus coeficientes da minha função. E, por fim, eu teria aqui os meus dados. Se eu escrever o meu problema nesta forma, eu consigo provar que a solução dele de mínimos quadrados é dada por esta expressão aqui. Então, eu tenho A transposto A inversa vezes A transposto vezes F. Essa expressão aqui é muito conhecida em álgebra linear e chamada de pseudo-inversa da matriz A. Então, quando vocês tiverem que resolver problemas com retas, com dois parâmetros, podemos usar aquela fórmula
que nós vimos alguns slides atrás, mas quando for um problema com muitos parâmetros para serem analisados, talvez seja sempre melhor recorrer a essa fórmula. Nós temos aqui um exemplo. Vamos fazer um exemplo então. Nós temos aqui uma tabela com dados de condutividade térmica K, sendo avaliadas para diferentes temperaturas, no caso para 100, para 200, para 300, para 400 graus Celsius. E aqui nós temos os valores de 90, 98, 111 e 121. E nós queremos construir um modelo do tipo linear para a condutividade térmica em função da temperatura. Então nós temos beta 0T mais beta 1. E aí nós queremos usar o método dos mínimos quadrados para definir o valor desses coeficientes. Então vamos começar escrevendo a expressão dos coeficientes que nós vimos alguns slides atrás. Beta 0 é igual a vezes x ao quadrado menos soma de xi vezes a soma de xi fi divididos pela n a soma de xi ao quadrado menos a soma de xi ao quadrado. Da mesma forma, eu tenho beta 1 igual a n xi menos xi dividido pelo mesmo denominador, certo? Tudo bem? Então essa é a nossa expressão. Então repare que nós precisamos calcular os seguintes valores. Nós precisamos calcular a soma dos valores da função, a soma dos quadrados dos valores da variável independente, a soma dos valores da variável independente, a soma do produto, certo? Da variável dependente pelo valor da função. E com esse valor eu consigo fazer todos os cálculos, certo? Porque eu já vou ter esse valor aqui, eu já vou ter esse valor aqui, já vou ter esse e já vou ter esse e esse. Então eu preciso fazer o seguinte, eu monto uma tabela e aqui eu vou colocar o valor de i, certo? Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 e aqui eu vou ter o total. E eu vou começar botando xi, fi, xi ao quadrado e xi fi. E agora eu só preciso completar a tabela com esses valores. Então, se eu fizer esses cálculos, eu vou pegar primeiro os dados da tabela, que é o mais fácil, certo? Então, primeiro eu vou pegar 100, 200, 300, 400. E aqui eu vou pegar 90, 98, 111, 121. Esses são os mais fáceis. Se eu fizer a soma, eu vou ter 1000 e 420. Agora eu preciso calcular os outros valores.
x ao quadrado para e igual a 1 vai dar 100 ao quadrado, que vai dar 10.000. Então, 10.000, 40.000, 90.000 e 160.000. Se eu somar esses valores, eu vou obter 300.000. E agora eu multiplico os produtos. Então, no primeiro nós vamos ter 9.000. No segundo nós vamos ter 19.600. No terceiro nós vamos ter 33.300. E no quarto nós vamos ter 48.400. Se eu somar esses valores, eu vou obter 110.300. Então agora eu posso calcular os meus valores. E se eu fizer essa conta, eu vou obter que beta 0, 78,5 watt por metro grau Celsius. E beta 1, se eu fizer o cálculo, eu vou obter que ele é igual a 0,106 watt por metro grau Celsius ao quadrado. Apenas lembrando aqui, para corrigir um pequeno erro nesse exercício, que o T ele não fica aqui, ele fica aqui, tá bom? Eu vou corrigir isso nos slides antes de subir a aula, então quando vocês virem o PDF da aula talvez esteja um pouquinho diferente, tá? Mas esse aqui é o princípio básico de aplicação do método dos mínimos quadrados, ok? Então é isso aí e até mais.